Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia para todos nós. Uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui hoje iniciando esse nosso momento do Evangelho Diário. Mas hoje eu também vou deixar aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para os nossos irmãos que também nos acompanham, mas em outros momentos do dia. Então também sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo amor de Jesus que nos envolve nesta manhã, neste dia tão abençoado. Hoje, que o Cristo possa descer as tuas bênçãos sobre cada coração, sobre cada um de nós, da nossa eterna humanidade. Que Jesus, aquele que veio à Terra por amor a nós, possa sempre estar vivo em nossos corações. Meus amados irmãos, hoje nós iniciamos mais um capítulo do livro Boa Nova. Nós iniciamos o capítulo 12, que se chama Amor e Renúncia. E antes de adentrar aqui nesta história tão bela desse capítulo, que é uma história que fala sobretudo sobre amizade, eu gostaria de falar exatamente sobre essas duas palavras: amor e renúncia. Meus amados irmãos, Cristo é o exemplo de amor e de renúncia para todos nós. Exemplo daquele que fez tudo e faz tudo por nós, sem aguardar nada, mas nada em troca. Muitas vezes na vida, nós realizamos algo aguardando algo em troca. Às vezes estamos lá no trabalho material mesmo, do dia a dia, que tem um lugar muito importante na nossa encarnação, e estamos fazendo a nossa tarefa, temos que fazer as nossas obrigações, mas ficamos esperando reconhecimento. Reconhecimento do chefe, reconhecimento de um colega de serviço, reconhecimento às vezes de um cliente, de quem está de fora, aguardando reconhecimento, como se a gente não recebesse isso, parece que de nada valeu o nosso serviço. Em outros momentos, lá dentro da família, fazemos as coisas um para o outro, prestamos algo, ajudamos aqui, socorremos ali e ficamos aguardando um obrigada. Ficamos aguardando que aquele parente faça por nós o mesmo que a gente fez por ele. Às vezes, no relacionamento, marido e mulher, namorados, noivos, fazemos algo pelo nosso companheiro ou companheira e ficamos esperando, com expectativa, que ele faça o mesmo por nós. E quando não chega isso que a gente está esperando, quando esse reconhecimento não chega, esse obrigada não chega, quando o agradecimento ele não chega até nós, ficamos bravos, enfurecidos. Ficamos revoltados, achando, mas eu faço tudo pelo outro e o outro não faz nada por mim. Mas e aquela vez, há 10 anos atrás, que eu te emprestei isso, que eu te socorri ali e você não está fazendo nada por mim? Olha só, meus irmãos, nós ajudamos, esperando em troca algo. E se isso não chega, ficamos revoltados, ficamos bravos, ficamos chateados, magoados. Mas que ajuda é essa? Que amparo, que caridade é essa que aguarda algo em troca? Aí está o ponto de reflexão que a gente vai adentrar daqui a pouco. Renunciar.
Renunciar, meus irmãos, é ajudar, é amparar, é partilhar esse amor sem ficar esperando algo em troca também. É renunciar ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, ao nos colocar num pedestal e achar que todo mundo tem que nos agradecer por tudo que fazemos. Jesus, por acaso ele aguardou algo em troca? As grandes almas que passaram pela terra aguardaram algo em troca? Chico Xavier. Quantas noites em claro, estendendo a mão aos irmãos. O quanto renunciou de si pelo outro. Algumas pessoas, claro, iam lá, agradeciam com todo amor. Outras viravam as costas e não voltavam nunca mais. Outras destratavam o Chico. Nenhum obrigado retornavam para ele. E o Chico desanimou diante disso? Jamais. Nós temos também Divaldo Franco, um grande exemplo de espírita para todos nós. Divaldo Franco ali no filme que conta a vida dele, quem já assistiu esse filme tem a oportunidade de relembrar essa cena, quando ele está distribuindo pão para os moradores de rua, com todo o seu amor ali, já de noite, sabe? Ele passando um a um, levando um pão, um alimento para aquelas pessoas que não tinham um lar. E aí ele recebe em troca o quê? Xingamento. Um morador de rua começa a xingar ele, a humilhar ele. E ele ali doando amor. E ele desanimou por causa disso. Ele se revoltou pensando, nossa, eu estou aqui fazendo bem e o outro está me tratando mal. Ele não fez isso. Então pensemos hoje em nossa vida. Tudo o que fazemos, vamos fazer de coração. Não vamos esperar nada em troca. Não vamos esperar, assim, nenhum obrigada. Vamos fazer por amor. E eu comecei hoje com essas palavras aqui para nós, para o nosso evangelho de terça, porque é exatamente esse o tema que inicia esse capítulo 12 do livro Boa Nova. Amor e renúncia. Aqui na história é nos falado que após Jesus subir ao monte, fazer aquele sermão tão lindo das bem-aventuranças, que a gente viu um pedacinho dele ontem, Jesus partiu para Carfanaum. Ali ele estava, na verdade, em Carfanaum, com os apóstolos. E nesse momento, eles estavam ali na casa de Pedro, e eles se reuniam sempre ali no final da noite para partilharem as palavras da Boa Nova. Só que Jesus reparou que tinha uma coisa estranha. Pedro estava diferente. Jesus, só dele olhar para os apóstolos, ele sabia quem estava bem e quem não estava. A pessoa podia estar até com um sorriso no rosto, mas Jesus sabia que tem alguma coisa acontecendo. Ele não está bem. E o Cristo notou isso em Pedro. Porque Pedro, assim, ele estava normal ali entre todos, mas o Cristo percebeu que tinha alguma coisa diferente no apóstolo. Então Jesus vai, no tempo certo, se aproximar ali de Pedro e dar abertura para que Pedro fale o que está acontecendo, o que está angustiando o coração dele. E aí, nesse instante, Pedro, ele vai dizer, Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como que a gente pode interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? É aquele momento, meus irmãos, olha só, das bodas de Caná, que talvez nós já conhecemos, em que Jesus ele faz ali a transformação da água em vinho. Pedro presenciou e aí ele vai conversar com Jesus do que está angustiando ele. E Pedro coloca, mas o Cristo, mestre,
Senhor transformou a água em vinho, em uma festa que é do mundo, uma festa material, mundana. Transformar a água em vinho, será que não é inspirar as pessoas a embriaguez, a gula? Será que essa transformação que o Senhor fez, será que não vai piorar a situação deles? O que tem de edificante nisso? E isso é uma dúvida que a gente pode carregar, mas é mesmo. Jesus transformou água em vinho numa festa mundana. Como assim? Aí nesse momento, Cristo, ele vai entender a dúvida de Pedro. E ele vai dizer para Pedro assim: Simão, você conhece a alegria de servir um amigo? E Pedro nada respondeu. Então Jesus continua: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com o desejo de selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma, Pedro, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, eu sou amigo de todos. Eu estou em todos os corações que me aceitam. Jesus estava em meio a uma festa naquele momento. Mas o Cristo faz um detalhe nisso. Ele diz: eles estavam ali para festejar a nossa união, céu e terra, a união do reino de Deus para com todos. Não era uma festa que proclamava luxúria, não era uma festa que exaltava o pior das pessoas, não era uma festa de desejos carnais, não era nada disso. Era uma comemoração de grandes amigos que estavam naquele momento selando a união da terra com o céu. Essas palavras de Jesus são essenciais. Comemorar. Não há nada de errado em comemorar. Não há nada de errado em nos unir com aqueles que amamos para comemorar algo. Desde que a gente observe muito bem quais as intenções dessa comemoração. Jesus frisou aqui. Era uma comemoração de amigos, selando a união com Deus. Não era uma comemoração de luxúria. Não era uma comemoração de desejos carnais. As pessoas não estavam ali para fazer o mal e para exaltar o mal, nada disso. Elas estavam se unindo para festejar com alegria a união de grandes amigos em um só amor, em um só coração, com todos com Deus. Olha só a diferença. Quando nos uníamos com os nossos amigos para comemorar, mas ali são assuntos tranquilos, é um ambiente tranquilo, tá todo mundo ali na mesma sintonia de amor, de alegria, estão comemorando a união, sabe, comemorar a presença, a oportunidade de estarmos na mesma encarnação, a oportunidade de comemorarmos as nossas vitórias e conquistas. Que mal há nisso? Então, Jesus nos explica, assim como a doutrina espírita, vou dizer algo aqui para nós, a doutrina espírita não nos proíbe de nada. Ela nos esclarece. Nos esclarece. Como diz Paulo de Tarso, nem tudo nos convém.
A gente tem que observar muito bem as coisas. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece, ela não nos proíbe de nada. Então, ela nos esclarece sobre as nossas decisões. Então, por exemplo, se nós desejamos comemorar algo, nos unir com os amigos, festejar, vamos observar qual que é a intenção ali por trás. É comemorar alegrias? É rever pessoas queridas? É a união da família? Olha que bênção isso para a nossa encarnação. Diferente de exaltar luxúria, desejos carnais, exaltar o mal. Isso não é isso, meus irmãos. Isso não é edificante para a vida eterna. Exaltar o mal, os desejos carnais, as coisas baixas da matéria, isso não é proveitoso para a vida eterna. Agora, uma comemoração que a gente se une com a família, com amor, com alegria, que a gente está ali para dar boas risadas, que a gente está ali para unir ainda mais as pessoas em um só amor, isso é muito proveitoso para nós. Isso traz alegria para o nosso coração. Encontrar com quem amamos, isso traz alegria para a gente. Então, Jesus, ele esclarece isso a Pedro. Fala, Pedro, você já viu a alegria de servir um amigo? Já viu a alegria de estar com um amigo? Como é bom esses momentos em que a gente pode partilhar boas risadas com os nossos amigos. Então Jesus diz para Pedro: olha, naquele momento em que eu transformei a água em vinho, tinha um propósito maior. Tinha um propósito edificante para Deus. Não tinha nada a ver, não tinha nenhuma relação com coisas carnais. E Pedro, ele vai entender isso que Jesus está dizendo. Só que ele vai trazer outra dúvida. E aí a gente vai aprofundar num tema que é amizade. E amanhã eu convido a todos para a gente aprofundar nesse novo tema que é amizade, que Pedro vai trazer para Jesus e que é muito proveitoso para todos nós. Hoje eu deixo essas palavras aqui para a gente, para o nosso coração, que a gente possa fazer bom proveito das palavras do Evangelho. Fiquemos com Jesus, nos lembrando que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, agradece a todos os corações por fazerem parte desse momento. Fiquemos em paz e que assim seja.